primeiro ponto ser colocado aqui, que pra mim é pressuposto, mas não foi dito, tem que ser dito. O Flávio é um candidato forte. Certo. Isso quer dizer, ele ainda é um candidato forte, a herança do bolsonarismo e o espólio e como campo político ainda está organizado, é capaz de transferir votos, tem popularidade e por aí vai. Isso é algo. Alguém que tem mais de 30%, tem 28% no primeiro turno, né? Tem 14% de espontâneo, se não me engano. Cara, é alguém que é um candidato forte, não dá para negar. Entretanto, o Flávio cai naquela coisa, vez ou outra, quando eu venho aqui, eu trago as metáforas futebolísticas. Né? O Flávio cai naquele ponto do time que tem um mega investimento, sabe? E que se chega em terceiro lugar, sabe? Você já olha e fala assim, pô, mas beleza, não é o terceiro lugar do time que não investiu nada, que juntou uns jogadores da base, não é isso? Que atrasou salário e o terceiro lugar tá bom. Não, o Flávio tinha um investimento para disputar o título, não é isso? Se você efetivamente não disputa o título, você é derrota. É derrota, é visto negativamente. E além disso, o Flávio é aquele time que parece que você olha e fala assim, cara, os jogadores estão brigando com o técnico, torcendo não quer mais ir no jogo. Não tem clima no vestiário. Não tem clima no vestiário. Então, eu acho assim, tem todo um mundo de uma percepção de futuro que é muito negativa para o Flávio. Ainda assim, quer dizer, a força do bolsonarismo convém... Eu há um tempo atrás eu falava, olha... Tem que olhar com calma a campanha do Lula no futuro. Tem que olhar com calma a própria antecipação do segundo turno. E agora, de uma maneira coerente, assim... A série de notícias ruins são um prognóstico péssimo para a campanha do Flávio. Também não analisar isso é negar o evidente, não é isso? É evidente que ele está em situação muito difícil, é evidente que hoje parece improvável o Flávio vencer a eleição de outubro. Agora, o tipo de informação que circula na política brasileira, o tipo de informação da investigação da PF que surge, que mobiliza, as intervenções de atores externos como Trump, tem muita instabilidade. Com toda essa instabilidade... É muito difícil você olhar para um candidato que tem quase 30% de votos no primeiro turno e falar que ele não tem nenhuma chance, ou que ele está derrotado. Agora, da mesma maneira, não é um cenário, é um cenário muito difícil, porque, como a gente estava conversando antes, faltam 10 dias para a convenção. Pois a dele é a primeira, né? Do PL é a primeira, então tá muito próximo. Agora, o ritmo das revelações, o ritmo dos eventos... Não seria, assim, uma surpresa absurda se o bolsonarista tentasse fazer um cavalo de pau e arrumar, não sei, uma outra candidatura, um outro ponto. É claro que, nossa, meses de articulação de palanques regionais, meses de articulação com aliados, não é isso? Se você faz isso, é um pouco, não sei, reconhecer a derrota. Ponto 1. Ponto 2. Parece muito claro que desde dezembro, quando o Bolsonaro lançou a candidatura do Flávio e quando ele escanteia o Tarcísio, não pela escolha, mas pelo modo pelo qual ela foi feita, parece muito claro que ele prefere perder com alguém seu e com o seu sobrenome do que ganhar com outro e eventualmente perder futuramente a liderança do campo da direita e da ultradireita. Exato. Então isso é muito claro. Agora, isso foi reforçado na carta agora, né? Exatamente. Desculpe Não, também estou falando muito, mas só o último ponto. Mas tem uma articulação de elite também, que é a mesma maneira que não é simples refazer, assim, também criar esse imaginário de que o Bolsonaro decide tudo num quarto vazio sozinho, ou conversando com a Michelle e conversando com o Flávio. Ninguém faz política assim em nenhum cenário, tudo bem. É evidente que pode chegar num ponto que mesmo os aliados mais próximos, que mesmo o Valdemar vai chegar assim, não dá. Não dá, entendeu? Se vincular o que o Merval sugeriu, não é isso? Se vincular ao Comando Vermelho do Rio de Janeiro, que é o que foi dito... Minha impressão é que não dá. Que vai ter que arrumar outra pessoa. Que pode arrumar um outro sobrenome de Bolsonaro. Sei lá, vai botar o Jair Renan candidato. Que pode ser terrível. Vai arrumar outra coisa. Vai tentar a Michelle. Agora, tem um momento que pode ser um limite. Agora, hoje... Pelo que temos, com todo o grau de instabilidade, da mesma maneira que a vitória é improvável, também não dá para dizer que já está determinado, que já se resolveu a eleição, porque a rejeição ao Lula também é alta. É altíssima, exatamente. Diga, Lu. Não, é que a gente tem aqui no chat exatamente sobre esse tema que a gente está tratando, né? O Mochizuki, que é o nosso espectador... flavista, dizendo que adoro o coro da mídia, uma bomba atrás da outra e nada do Flávio cair. Ele apresentou mesmo alguma resiliência, né, em relação ao caso Master, mas me parece que o episódio com a Michelle Bolsonaro acabou pegando mais a campanha dele do que o episódio com o Daniel Vorcaro, né, professor? Como é que você viu essa
essa novidade, né? Porque é uma pesquisa que mediu bastante isso dessa vez. Na pesquisa Meio Ideia, que saiu na semana passada, a gente já tinha percebido que, embora numericamente o cenário no segundo turno tenha ficado bastante parecido, o Flávio teve uma perda relevante no voto feminino e agora me parece que essa rejeição também pode ter a ver com o vídeo da Michelle, que, como a gente estava conversando aqui antes também, não nem todo mundo tomou conhecimento, né? Então, isso ainda tem potencial para piorar um pouco mais essa rejeição. Não, eu acho que por algumas... Perfeito, Luiz, e eu acho que tem algumas razões para isso. A primeira razão é que me parece que, assim, você tem uma mobilização constante e tão intensa do discurso anticorrupção no Brasil nos últimos 20 anos, que você tem uma percepção generalizada de que todo mundo é corrupto. Uma parte da população crê que todos são corruptos. Nisso, por mais que um escândalo de corrupção, um áudio, não é isso? Vinculando ele pedindo dinheiro pelo líder de um dos maiores esquemas de corrupção. Que é a maior fraude bancária, pelo menos, exatamente, da história do Brasil. O áudio tem um impacto muito grande, não é isso? Mas ainda assim, tem uma percepção de que, entre aspas, todos roubam, não é isso? Que gera, enfim, isso ameniza para alguns. Alguns falam, olha, mas... enfim, todos roubam, vamos deixar isso de lado, não é isso? Tem um imaginário meio Adhemar de Barros, né? Rouba, mas ele vai fazer, mas é importante. E a questão da Michelle, eu acho que tem algo... Eu ouvi muita ênfase no eleitorado feminino e no eleitorado evangélico, que eu acho importante, mas eu acho que tem algo que precisa ser mais enfatizado. Isso vem de uma fragilidade não somente do Flávio, isso vem de uma fragilidade do campo. Porque é um campo, assim, como você tem um candidato à presidência que não consegue, digamos, organizar o seu campo? E não precisa ser só a família. Claro que a família, pelo valor que a família tem para o bolsonarismo, ela é particularmente relevante. Mas pensa, por exemplo, se o Lula começasse a ser atacado internamente ao PT. Se começasse figuras internas ao PT falando, mas o Lula tá atropelando todo mundo, o Lula não sabe nada. Isso ia vender uma ideia, caramba, mas o Lula não consegue nem organizar. E o PT é um partido. Mas o Lula não consegue nem organizar o PT, ele quer organizar a presidência, esse governo vai ser um caos. No caso do Flávio, vende a ideia de que, olha, o bolsonarismo é um grande caos. Tem interpretações, eu acho que o artigo da Ana Carolina Evangelista na Folha vai falar assim, não, isso é um pouco a dinâmica do bolsonarismo, pela lógica do partido digital. Eu acho a Ana Carolina uma ótima analista, mas eu discordo um pouco disso. Eu acho assim, tem uma dimensão na política que boa parte dos movimentos, das percepções, não são controlados pelos atores. Isso vale para qualquer ator político. Isso quer dizer, é o que o camarada Weber chamava das consequências não intencionais da ação. Você quer fazer A e você produz B, não é isso? Eu não conheço nenhum ator político que, mesmo com todo o partido digital organizado, com toda a capacidade de mobilização de rede, que faça um movimento tão arriscado, porque a maneira como isso vai ser percebido pela população e utilizado pelos adversários é muito imprevista. Ainda mais gerando material de corte que pode ser legitimamente reproduzido, sabe? Não é um ponto. Então, assim, eu acho que é um movimento muito arriscado e que isso vem de uma fraqueza e uma incapacidade, digamos, entre aspas, de governar a sua campanha, de governar a sua casa. Para um movimento como o bolsonarismo, que tem uma homogeneidade tão grande na percepção do país como uma grande família, né? Se é Deus, Pátria, Família, o slogan, e do presidente como um certo tipo de patriarca, isso mostra a fragilidade, sabe? Isso, mesmo no eleitorado mais conservador, vai vender uma coisa assim, mas o cara não consegue organizar nem a casa dele, o cara não consegue nem conversar com a madrasta. Então, acho que isso, de fato, mobiliza o Flávio não apenas, digamos, na sua correção ético-moral. Isso mobiliza a sua capacidade como futuro gestor, como futuro líder político, sabe? Então, acho que isso é muito negativo da maneira como aconteceu. Não à toa, os candidatos evitam a qualquer custo confrontos internos a casa, ou de pessoas próximas, porque eles sabem que isso é um custo enorme. Então, acho que isso é um desgaste que ainda vai acompanhar o Flávio durante algum tempo. Só para fazer um puxadinho na pergunta, o que isso faz com a figura do Jair, professor? Porque ele já tinha uma figura mais fragilizada depois da prisão, da doença, e agora, assim, ele também não consegue organizar a casa dele, né? Ele também não consegue fazer a Michelle parar de brigar com o Flávio parar de brigar com a Michelle. Na carta ele diz que os aliados precisam se entender, que não é hora de brigar agora, mas ele também não resolve a situação, né?
O Jair, ele tem, ele tem um enfraquecimento, por um lado, como líder, mas o Jair tem a possibilidade de fazer um papel que é do homem injustiçado. Que é reforçado por decisões do comércio do Alexandre de Moraes, que é reforçado pela população. Então, não é que seja bom, é negativo para ele, mas me parece que ele tem um enredo que ele vai construindo ao longo do tempo, sabe? Agora ele tá envelhecendo, ele tá mais frágil, mas ele sempre tratou essa ambiguidade, né? Desde a facada, tem uma ambiguidade na figura dele entre o grande líder e a figura que não sabe nada de economia, entre homem forte e homem fraco. Eu acho que esse personagem está construído. Agora, o ponto que eu acho interessante, eu acho que é negativo para Michelle, tá? Se você pensa na Michelle como presidenciável, se você pensa na Michelle como uma liderança política, eu acho que é bom. Ela vai se cacifar, ela vai conseguir se eleger, ela vai... Agora, para a eleição majoritária, esse movimento tão brusco interno ao seu próprio campo, ele fragiliza muito a sua capacidade de construir uma unidade política. Porque, vamos lá, o bolsonarismo é muito forte como campo político, não é isso? O bolsonarismo não é a direita como um todo. Ele lidera, ele tem uma coalizão que organiza direita e ultradireita e ele lidera esse campo. Agora, para ele ser forte, ele tem que vender a sua capacidade de permanecer coeso, né? O que a Michelle faz é mostrar que existe uma guerra aberta pelo espólio futuro do bolsonarismo. Isso não afeta apenas os bolsonaristas. Isso afeta, por exemplo, uma figura que vai calcular na eleição de 2030 e pensar assim, cara, será que eu devo amarrar meu burro aí? Um Tarcísio. Pensando em 2030, será que eu devo ser tão bolsonarista como eu fui antes dessa campanha? Eu não sei, candidato. Eles estão brigando entre eles, não vai ter unição, porque assim, uma coisa é você vislumbrar e falar assim, nossa, se eu conseguir amarrar certinho, eu vou receber o espólio só pra mim. Outra coisa é você falar, olha, eu não vou receber o espólio, eu vou receber, sabe, uma fragmentação, eu vou receber uma terra que é de todo mundo, que todo mundo disputa, que você não sabe de quem é. Então, me parece que isso, pra Michelle, pensando com uma futura liderança, é um movimento arriscado, porque é muito difícil achar que, caso ela, mesmo que ela seja um nome mais forte para liderar o campo, é muito difícil você pensar que não vão ter pessoas que vão guardar mágoa, que vão achar que ela é uma figura facciosa, que vão achar que ela é uma figura que coloca os próprios interesses na frente da coletividade do E eu não estou falando que nada disso, pessoal, nada disso, é uma avaliação pessoal e moral da Michelle Bolsonaro. Né? Isso é a leitura política que pode prejudicar ela como líder do campo bolsonarismo, do bolsonarista. Quer dizer, isso para mim foi negativo para o Flávio, foi negativo para a Michelle e foi profundamente positivo para quem se opõe ao bolsonarismo. Está no ar a rodada de julho da pesquisa Meio Ideia. É a nossa pesquisa eleitoral independente, registrada no TSE, que chega em primeira mão para os nossos assinantes premium. Esse mês, o levantamento responde se o racha com Michelle enfraqueceu a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro, se o caso Jacques Wagner e Banco Master mexeu na reeleição de Lula e, no meio disso tudo, como anda a polarização no Brasil. E agora tem mais. A gente criou uma plataforma interativa para os assinantes premium explorarem os dados da pesquisa como quiserem, de forma interativa. Não é só ler a pesquisa, é investigar o cenário político por conta própria, com a qualidade de informação que você já conhece do meio. Assine o Premium.